Olá, tudo bem? Eu sou Évio Lima, este é o meu Êxodo Urbano e hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série de comentários literários. Hoje eu trouxe uma obra importantíssima para a cultura, para a história ocidental, para a cultura e também para a organização da filosofia ocidental a partir do século XIX e XX, que é este livrinho pequeno, porém importantíssimo, do Henri Thoreau, chamado Desobediência Civil. Esse livro é tido para alguns como a Bíblia dos libertários, a Bíblia do movimento anarquista. Você sabe o que é anarquia? Anarquia é um termo do grego. A, partícula de negação, arquia deriva de governo. Então é um Estado sem governo do ponto de vista central, da figura central do Estado, aquela pessoa que representa. Os anarquistas, ou quem segue a doutrina ou a filosofia anarquista, acredita que uma forma de organização social mais saudável do que essa organização social que a gente conhece é a destruição do governo e uma reorganização a partir da coletividade, mas privilegiando a sua liberdade individual. Apesar de privilegiar a sua liberdade individual, as decisões sociais de cunho coletivo seriam tomadas por todos os grupos, por todas as pessoas que fazem parte daquela coletividade. É óbvio que uma sociedade anarquista não funciona com muitas pessoas, não dá para organizar muita gente para resolver esse movimento, né? Apesar disso, existem algumas cidades ao redor do mundo hoje que funcionam a partir de uma ideia anarquista. Existe inclusive um projeto internacional chamado Auroville, Vila Aurora, né, ou Cidade Aurora. A maior dessas Aurovilles fica na Índia, uma cidade internacional, como eu disse. Todas as decisões sociais são coletivizadas, as pessoas recebem a mesma remuneração. Cada pessoa que entra, que recebe a permissão para viver, para entrar em Auroville, ela tem que ter algum tipo de contribuição profissional, ou seja, tem que ser um profissional de determinada área, e tem que ter uma determinada contribuição social também. Sei lá, ensinar uma arte marcial, alguma coisa, ensinar uma arte, alguma coisa a mais, né? Bom, enfim, já estou divagando aqui. Esse livro foi escrito pelo Thoreau em uma noite. Thoreau foi, conta no próprio livro, ele foi preso, detido porque não pagou os impostos que devia lá nos Estados Unidos no início do século XIX, meados do século XIX. E ele se negou a pagar porque ele não usufruía de nenhuma ação do Estado. Então, a reflexão do Thoreau era muito simples. O Estado não me oferece nenhuma contrapartida para que eu tenha que pagar impostos. Então, eu não vou pagar. E aí foi preso. Óbvio que ele foi solto no outro dia, algumas pessoas pagaram lá a multa lá dele e ele foi solto no outro dia, mas ficou a obra, ficou o livro. Esse livro, Desobediência Civil, ele instiga a pessoa que está lendo a refletir sobre a real participação do Estado em nossas vidas. É evidente que muitas pessoas usam como pano de fundo para tentar promover uma ideia de aniquilação do Estado em prol de um lucro pessoal. E não é isso, nem passa perto disso a ideia do livro do Henri Thoreau. Ele apenas reflete para o fato de que a sociedade pode se organizar sem a necessidade de um Estado centralizado. É uma reflexão, né? Algumas pessoas, algumas personalidades ao longo da história se basearam em ideias como a ideia de Thoreau para escrever coisas importantes do ponto de vista da política, da filosofia, como o Mikhail Bakunin. Mas a personalidade ou a ação mais conhecida que teve uma influência direta deste livro, e ele afirmava que era o seu livro de cabeceira, foi a figura de Mahatma Gandhi. Gandhi foi uma figura pacífica, foi um pacifista indiano, que através de ações pacíficas como jejuns coletivos, greves, ele conseguiu libertar a Índia do domínio inglês no início do século XX, né, através de manifestações pacíficas. Até hoje o Gandhi ele é uma figura que representa a paz, é uma figura que representa a harmonia, e defendia a ideia da manifestação não violenta ou da rebelião não violenta,
mas fundamentalmente calcada nas ideias da desobediência civil proposta por Turreau. Como o próprio Turreau afirma, o estado de desobediência civil não é um estado de baderna, não é um estado de bagunça. É simplesmente um estado de questionamento das regras vigentes. A democracia permite que a gente questione as regras vigentes. É por isso que existem debates na Câmara dos Deputados, por exemplo. É por isso que as pessoas podem formular projetos e enviar à Câmara dos Deputados para serem votados. É por isso que pode haver manifestações públicas, como protestos em vias públicas, etc. Toda essa manifestação questionando o status quo atual é permitido na democracia. E essa é uma das reflexões do Turreau. Só que essa reflexão do Turreau é um pouco além. Ela está alicerçada na ideia e no questionamento de por que temos um Estado centralizado, se esse Estado não atende nossos interesses. Lembrando, muitas pessoas se valem da ideia da liberdade como uma doutrina filosófica que pauta o seu ganho próprio, o seu benefício próprio. E aí tá cheio de gente que nunca pregou um prego de sabão, nunca pregou um prego numa barra de sabão, não sabe o que é trabalhar e vem ficar falando de economia, de liberdade, de não sei o que, de ausência do Estado. Ausência do Estado porque provavelmente é filho de um grande empresário que vai lucrar muito, né, oferecendo um serviço privado. O Estado ele tem que se fazer presente, principalmente numa sociedade desigual como é o Brasil. É o segundo país mais desigual do mundo. Então, o Estado ele tem que se fazer presente para atender uma demanda social, uma demanda de serviços. A grande questão que se faz é, se esse Estado não se faz presente, o que é que nós fazemos enquanto cidadãos? Agimos passivamente, observamos a ausência e a ingerência do Estado e deixamos outras organizações ocuparem o papel que o Estado deveria estar ocupando, como, por exemplo, as milícias do Rio de Janeiro, que estão ocupando hoje mais de 50% do território do município do Rio de Janeiro. Mais de 50% do município do Rio de Janeiro hoje não é controlado pelo Estado. A prefeitura não consegue se fazer presente, porque as milícias / tráfico de drogas ocupam essas áreas. Hoje as milícias mais do que os grupos de tráfico de drogas, os traficantes, narcotraficantes. Então, a ausência do Estado em situações de desigualdade, em situações caóticas, podem condicionar a um problema muito maior. Logo, a reflexão aqui sobre o estado de desobediência civil não é uma desobediência civil passiva que permita a outro agente de grande poder ocupar o papel do Estado. Não. É fazer com que o Estado saia do seu torpor, da sua inércia, quando muitas vezes ele estiver nisso, para que ele se coloque à disposição da população, uma vez que o Estado existe para servir ao povo. Então, essa reflexão que faz aqui o Turreau é uma reflexão muito válida e, como eu disse, é uma reflexão que influenciou e influencia muita gente até hoje. Então, a dica de livro que eu faço para você hoje é dessa obra clássica, uma obra conhecida mundialmente, pequena, um livrinho pequeno, ele escreveu em uma noite, ele escreveu enquanto estava preso. Você lê em uma tarde, 2 tardes, se o seu tempo for curto, mas que, com certeza, vai fazer você refletir e olhar de uma forma diferenciada para a sociedade que você vive, para a organização sociopolítica que você está inserido. Bom, depois de você ler, o seu papel agora é comentar comigo, discutir comigo, dar a sua visão, duvidar do que eu falei, questionar, discutir. Essa é a ideia que a gente quer propor com esses debates aqui, com essas discussões literárias. A gente se vê na próxima, então. Até mais.